Olá galera, beleza? Bom dia. Hoje vindo aqui com mais umas curiosidades da história, né? No nosso canal de História e Artes. Eu venho com esse novo podcast para falar um pouquinho, de forma breve, como sempre, né? Sobre tipos de trabalho na antiguidade, destacando 3 tipos de trabalho nesse caso: a escravidão, a servidão e o trabalho livre. Pode ser que caia no Enem? Pode ser. Pode ser que não caia? Pode ser também, tá bom? Mas eu vou deixar aqui em destaque. Então, gente, vamos começar pelo primeiro. Dentre os tipos de trabalho no mundo antigo, né? Então, às vezes nem tão antigo assim, isso é variável, é a escravidão. A escravidão, nesse caso, foi o primeiro, pode-se dizer, que começou na Grécia, por exemplo. Já existia escravidão na Grécia. Existia escravidão entre tribos africanas, por exemplo. Normalmente, quando havia guerra entre as tribos, a tribo que perdia virava escrava da outra tribo, tá ok? Existia escravidão na Palestina, né? Também. Existem registros sobre isso, e até registros bíblicos, no caso, que conta sobre a questão da escravidão no Egito também, beleza? Então, gente, esse pode-se dizer que é o primeiro tipo de trabalho, era a escravidão. Era um trabalho não assalariado, né? Como todos sabem, não é assalariado. E, no caso, a gente pode até citar o Brasil como um período mais razoavelmente recente, né? Não tão recente, que também tinha escravidão. Foi no período do Brasil colônia, né? Quando o Brasil era recém-descoberto e tivemos primeiramente a escravidão dos índios, né? E só que os jesuítas lutaram para que a escravidão acabasse dos índios, que eles eram considerados pessoas com alma, segundo a ideia que foi vista pela Igreja Católica da época. E aí surgiu a ideia de trazerem os africanos, porque segundo eles, segundo um escrito papal da época, os africanos seriam descendentes de Caim, que seria o primeiro homem que cometeu o primeiro assassinato na história do mundo. Isso segundo o ponto de vista da época, tá? Não estou criticando a Igreja Católica, não é isso. Então, o que os imperialistas, no caso os países imperialistas, aproveitaram? Não somente Portugal, mas outros países que escravizavam, né? Foi o caso da Inglaterra, que apesar da Inglaterra ser escravizada, também foi um dos primeiros a encerrar a escravidão, não porque ela era boa, mas que ela tinha outros interesses. E Estados Unidos, né? O próprio Estados Unidos, a antiga Nova Inglaterra, depois que obteve a independência, né? Posteriormente virou os Estados Unidos da América. E o Brasil também, né? Que recebeu muitos escravos pelo navio negreiro. Então esse seria o primeiro tipo de escravidão, tá? No nosso caso aqui no Brasil, especificamente, tinha os escravos que iam para cana-de-açúcar, né? Que iam para mineração, trabalhar com cacau, dependendo da região. Tinha os escravos de ganho, né? Que eram aqueles que eram mandados para venderem coisas na rua, literalmente venderem coisas para os seus donos. Então esses viviam mais na casa das pessoas, né? Dos burgueses, especialmente. Não tinham só fazendeiros que tinham escravos, né? E tinha os escravos que trabalhavam dentro da casa, no caso, aqueles que serviam, os moradores da casa, os burgueses da época. Quando eu digo burguês, gente, é comerciante. Pense sempre que burguês e comerciante são basicamente a mesma coisa, tá bom? O termo mais usado são burgueses. Enfim, então seria esse o tipo de primeiro trabalho. O segundo seria a servidão, que foi mais o que? No período feudal, tá? Na era feudal, Idade Média propriamente dito, tá bom? O feudalismo, que seria o quê? Tinha um senhor feudal, que era o dono de um grande pedaço de terra, pode-se dizer que quase uma fazenda, vamos dizer assim,
para trazer para os dias de hoje. E ele dividia esse grande pedaço de terra em pedaços menores, chamados de feudos, tá? Para quem tem dúvida contra isso, né, se é feudal, feudos, os feudos seriam pedaços menores e dava para pessoas que não tinham terra. Vamos trazer para os dias de hoje como se fossem sem terra, e dava para pessoas cuidarem daquela terra. Ele não dava, ele emprestava. Como essas pessoas pagavam a ele? Cuidando da terra, produzindo na terra alimentos e afins. E aí, com os alimentos, uma parte desses alimentos, uma parte da produção, não necessariamente só alimentos, eram passados para o senhor feudal, tá? O dono da terra, o verdadeiro dono da terra. Tá ok? Essa era uma forma de pagamento, tá? Existem até filmes nacionais que mostram algo parecido com isso, do ator Mazzaropi, tá bom? Um exemplo parecido que traz tanto essa questão da escravidão como a questão da servidão é Casinha Pequenina, de Mazzaropi. É um filme que vale muito a pena assistir, tá ok? Seja agora pro Enem, que já está bem perto, né? Ou seja, para conhecimento histórico, tá bom? Então a servidão seria isso. É um trabalho também não necessariamente assalariado. Você está a serviço, você não é escravo. Você está a serviço de alguém, nesse caso da Idade Média em específico, né? Na época dos feudos, né? Do senhor feudal, o feudalismo, como é mais conhecido. Você cuidava daquela terra, daquela pessoa, e ao invés de você, seria uma espécie de aluguel, né? Você pagava para morar ali, entregando uma parte dos alimentos, uma parte dos produtos que você poderia estar produzindo ali, não só alimentos. Digamos que fosse algodão, estou dando só um exemplo de algo não comestível, tá bom? Existem muitas plantações de algodão em alguns lugares do mundo, né? Estados Unidos, por exemplo, até o próprio Brasil, tá bom? Então é isso, gente, só para dar uma ideia. E por fim, o trabalho livre. O trabalho livre, esse era assalariado. Não era nenhum big salário, mas existiu o trabalho livre. A gente podemos destacar, no caso, os artesãos, por exemplo, né? Pessoas, sapateiros, marceneiros, né? Que trabalham com madeira, metalúrgicos, que trabalham com metais, tá? Eles tinham um trabalho livre, eles produziam e recebiam pelo seu trabalho, entendeu? Entendem? Além daqueles que trabalhavam para alguém também, né? Para algum mestre, algum senhor, e recebiam pelo seu trabalho, tá? Podemos destacar, por exemplo, também trazer para o Brasil a ideia do senhor do mato, né? O capitão do mato, que ia atrás dos índios. Esse era um trabalhador livre. E ele, dos índios ou dos escravos, né? Ele entrava no mato, literalmente, para correr atrás daqueles escravos que estavam fugindo daquelas pessoas que tinham comprado eles. Então, só dando um exemplo, é um trabalho livre, ele era um trabalhador livre. Ele recebia por isso, tá? Mas tivemos vários tipos de trabalho livre ao longo da história. E como comentei, né, a ideia dos artesãos, depois dos manufaturados, né? Manufaturado é aquela ideia de cada um faz um pouquinho, seria, vamos dizer assim, um pai das fábricas, né? De como surgiram, antes de surgirem as fábricas propriamente ditas, né? Propriamente ditas. Pode-se dizer que o trabalho manufaturado é aquela ideia, tipo, eu faço pouquinho, você faz pouquinho. Em tempos modernos, né, mostra isso. Aí já é fábrica propriamente dita. O filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, mostra uma fábrica manufaturada. Já é toda equipada, né, já é uma ideia de algo mais evoluído, porém é manufaturado, cada um faz um pouco. Beleza, gente? Então, esse é o podcast de hoje. Fala um pouquinho sobre os tipos de trabalho no passado, no caso, focando aí primeiro a escravidão, segundo a servidão e o trabalho livre. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, podem deixar perguntas, dúvidas, sugestões de novos podcasts e vamos nos falando. Um abraço a todos.